Você já conheceu alguém que, em situações de tensão, solta uma risada tão inesperada que parece até fora de lugar? Aquela pessoa que, no meio de uma briga séria, de repente começa a rir como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo, enquanto todos ao redor estão com a cara feia, se perguntando se ela perdeu o juízo. Pois é, esse comportamento que pode parecer estranho, ou até mesmo ofensivo para alguns, na verdade esconde um mecanismo psicológico tão complexo quanto fascinante. E não é frescura, nem falta de educação. É o cérebro, em sua sabedoria ancestral, acionando um protocolo de emergência que poucos entendem. Antes que você julgue essa pessoa como desligada ou insensível, vale lembrar uma coisa: rir quando nervoso não é sinal de desrespeito, mas de uma batalha interna que está acontecendo bem ali, na sua frente. Imagine só, o corpo humano foi projetado para lidar com o perigo de duas formas básicas: lutar ou fugir. Mas e quando nenhuma das duas opções é viável? Quando você está preso em uma reunião tensa com o chefe, ou em uma discussão familiar onde não pode simplesmente sair correndo pela porta? É aí que entra a risada nervosa, uma espécie de válvula de escape emocional, um jeito que o cérebro encontrou para aliviar a pressão quando as alternativas tradicionais falham. Mas por que justamente o riso? Por que não chorar, ou gritar, ou simplesmente ficar em silêncio? A resposta está na nossa evolução. Estudos sugerem que a risada, em sua essência, é um sinal de submissão não agressiva, uma forma de dizer, sem palavras: eu não sou uma ameaça, por favor, não me ataque. Em situações de estresse, o cérebro pode interpretar uma tensão social como uma ameaça velada, e o riso surge como uma tentativa de desarmar o conflito antes que ele escale. É como se o sistema nervoso dissesse: se eu rir, talvez eles não percebam o quanto estou apavorado. E de certa forma funciona. Uma risada, mesmo que forçada, pode quebrar a seriedade de um momento, reduzindo a hostilidade no ar. Agora, vamos além da biologia. Por trás desse riso aparentemente sem motivo, muitas vezes há uma história de vida que condicionou essa resposta. Pode ser que, na infância, essa pessoa tenha aprendido que demonstrar vulnerabilidade era perigoso. Talvez tenha crescido em um ambiente onde chorar ou admitir medo era sinônimo de fraqueza, e o riso se tornou uma máscara involuntária para esconder o que realmente sentia. Ou então pode ter desenvolvido esse hábito como uma estratégia de sobrevivência social. Afinal, quem ri é visto como descontraído, e não como alguém que está prestes a desmoronar. Em alguns casos, a risada nervosa é tão automática que a pessoa nem percebe que está fazendo. É como um reflexo, igual a piscar quando algo se aproxima dos olhos. Mas aqui vem a parte mais interessante. Esse mecanismo, que parece tão aleatório, revela muito sobre como lidamos com nossas emoções. Pessoas que riem quando nervosas costumam ser extremamente sensíveis, com uma inteligência emocional aguçada, afinal, elas conseguem perceber a tensão no ar antes mesmo que ela se manifeste claramente. Porém, muitas vezes essa mesma sensibilidade as impede de expressar o que sentem de forma direta. O riso, então, vira uma linguagem codificada, um SOS disfarçado. É como se dissessem: estou me sentindo sobrecarregado, mas não sei como pedir ajuda, então vou rir para ver se alguém entende. E tem mais, essa reação também pode ser um sintoma de ansiedade não tratada. Quando o corpo está em estado de alerta constante, qualquer situação de pressão, por menor que seja, pode disparar respostas exageradas. A risada, nesse caso, é como um curto-circuito emocional. A pessoa sabe que deveria estar séria, mas o sistema nervoso sobrecarregado manda um sinal errado, e o resultado é um sorriso fora de hora. Quem já passou por isso sabe o quão frustrante é. Você está morrendo de medo por dentro, mas por fora parece que está se divertindo. E pior, depois ainda tem que lidar com o julgamento dos outros, que acham que você não levou a situação a sério. Mas não pense que essa é uma característica apenas negativa. Na verdade, rir em momentos tensos pode ser um superpoder disfarçado. Pessoas que fazem isso muitas vezes têm uma capacidade incrível de aliviar o clima, mesmo sem querer. Elas são aquelas que, sem perceber, quebram o gelo em situações desconfortáveis, fazendo com que os outros também relaxem. Em equipes de trabalho, por exemplo, alguém que ri quando está nervoso pode, sem querer, evitar que um conflito escale, simplesmente por introduzir um elemento de leveza em um momento pesado. É como se, sem planejar, elas cumprissem o papel de mediadoras emocionais, lembrando a todos que, no fim das contas, somos humanos e erramos. Claro, isso não significa que seja fácil conviver com essa característica. Quem ri quando nervoso muitas vezes se sente incompreendido, como se estivesse sempre dando explicações para algo que não controla. Não, eu não achei engraçado, juro.
É que eu fico assim quando. Quantas vezes você já ouviu ou disse essa frase? E o pior é que mesmo depois de explicar, ainda resta aquela dúvida no ar. Será que ela está mentindo? Será que eu sou o problema? A verdade é que não existe uma resposta única. Cada pessoa tem seus gatilhos, suas histórias, seus mecanismos de defesa. O que importa é reconhecer que por trás daquele riso aparentemente sem sentido, há uma pessoa tentando se proteger da única forma que conhece. E se você é uma dessas pessoas, aqui vai uma mensagem importante. Você não é esquisito, nem dramático, nem exagerado. Seu cérebro simplesmente encontrou uma maneira de lidar com o caos. E isso não é defeito, é adaptação. Talvez você tenha aprendido lá atrás que mostrar medo era perigoso. Talvez tenha descoberto que rir era mais fácil do que enfrentar a dor de frente. Mas saiba que você não precisa se desculpar por ser quem é. Seus risos nervosos não são um sinal de fraqueza, são a prova de que mesmo em meio ao turbilhão, você ainda encontra um jeito de respirar. Agora, uma reflexão para deixar com você. Da próxima vez que alguém rir em um momento que tecnicamente não é engraçado, pare por um segundo e observe. Talvez aquela risada não seja falta de respeito, mas um pedido de ajuda disfarçado. Talvez seja a forma dela dizer, eu não sei lidar com isso sozinha. E se você for essa pessoa, permita-se ouvir o que esse riso está tentando te contar. Porque no fundo, ele não é sobre os outros. É sobre você, sobre suas feridas, suas forças e, acima de tudo, sobre a incrível capacidade humana de transformar dor em algo que, mesmo que por um segundo, parece leve. Se esse texto fez sentido para você, comenta aqui. Você também ri quando está nervoso? Como as pessoas ao seu redor reagiram a isso? Compartilha com quem precisa entender que nem todo riso é alegria, às vezes, é só a alma tentando não se afogar. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder os próximos textos. Até a próxima e lembre-se, as emoções mais verdadeiras nem sempre são as que a gente mostra. O riso que não é riso, quando a alma usa máscara de palhaço para não chorar. Você já esteve em uma situação tão tensa que, de repente, solta uma risada que soa estranha até para você mesmo? Aquele som agudo, quase mecânico, que escapa como se alguém tivesse apertado um botão errado dentro de você. Não é alegria. Não é diversão. É o corpo reagindo ao excesso de pressão, como uma panela de pressão que assobia porque não aguenta mais o calor. E o pior não é a risada em si, é o olhar dos outros. Uns acham que você está louco, outros interpretam como desrespeito, e poucos, muito poucos, entendem que aquele som é a sua alma pedindo socorro em código Morse. Porque às vezes, rir é o último recurso antes do colapso. Por que o corpo escolhe rir em vez de chorar? A ciência tem uma explicação, claro que tem. Em momentos de estresse extremo, o cérebro confunde os sinais e ativa os mesmos músculos usados no riso e no choro. É como se o sistema nervoso dissesse, não sei se isso é engraçado ou trágico, então vou fazer os dois ao mesmo tempo. O resultado? Uma risada sem graça, sem controle, quase robótica, o que os psicólogos chamam de riso nervoso ou riso de alívio de tensão. Mas a verdade vai além da neuroquímica. Esse riso é uma estratégia de sobrevivência emocional. Imagine que você está em um velório, ou recebendo uma notícia devastadora, ou até mesmo em uma discussão acalorada. De repente, o peso da realidade fica insuportável. O que fazer? Chorar seria perder o controle. Ficar em silêncio, frio. Então, o corpo escolhe o caminho do meio, uma risada que não é felicidade, mas também não é desespero. É o som da sua psique tentando se equilibrar na corda bamba entre o colapso e a compostura. E aqui está o detalhe mais cruel. Quem ri assim geralmente é julgado duas vezes. Primeiro, pela situação em si, a perda, a briga, a pressão. Segundo, pelo ato de rir, como se fosse um sinal de falta de seriedade. Como se a dor não pudesse ter som de gargalhada. O que esse riso está tentando dizer? E por que você deveria ouvir? Cada riso nervoso é um recado cifrado. Dependendo do contexto, ele pode significar: estou sobrecarregado e não sei como lidar com isso. Exemplo: você ri no meio de uma crise no trabalho porque o cérebro entrou em modo sobrevivência e não consegue processar a gravidade. 2. Tenho medo do que vem depois. Exemplo: rir antes de uma cirurgia, de um exame difícil ou de uma conversa séria. É o corpo tentando adiar o pânico. 3. Não quero que os outros vejam o quanto isso me afeta. Exemplo: rir em um funeral ou depois de uma traição. A máscara do riso é mais fácil de usar do que a do choro. 4. Isso é tão absurdo que não sei se choro ou dou risada. Exemplo: quando a vida parece um roteiro de comédia negra, um término por mensagem, uma demissão no dia do aniversário.
5. Preciso de uma válvula de escape mesmo que seja falsa. Exemplo, rir depois de um susto ou de um acidente. O corpo libera a tensão acumulada da única forma que consegue. O problema? A maioria das pessoas não decifra esse código. Elas veem só a superfície. Como essa pessoa pode rir numa hora dessas? E aí vem o julgamento, a incompreensão, e o mais doloroso, a solidão de quem está rindo sozinho, mesmo em meio a uma multidão. O outro lado do riso, quando ele se torna uma armadilha. Aqui está a parte que ninguém fala. Quando o riso nervoso vira um hábito, ele pode se transformar em uma prisão. Você passa a rir de tudo, mesmo das coisas que machucam, porque aprendeu que a dor é mais aceitável se vier embrulhada em humor. As pessoas param de levar você a sério, porque não conseguem distinguir quando você está brincando ou sofrendo. Você mesmo se confunde. Depois de tanto rir no lugar de chorar, já não sabe mais o que realmente sente. É como se você tivesse trocado as lágrimas por risadas, mas, no fundo, as duas coisas são feitas da mesma substância, emoção pura sem filtro. Como parar de rir quando o que você quer é chorar? Se você se reconheceu até aqui, saiba, não é preciso escolher entre rir ou desmoronar. O segredo está em reaprender a sentir sem máscaras. Alguns passos podem ajudar. Dê um nome ao que você sente, mesmo que só para você. Em vez de rir, tente dizer: isso me assusta, isso me magoa, isso é demais para mim. 2. Permita-se pausar antes de reagir. Quando sentir a risada nervosa chegando, respire fundo e conte até 5. Às vezes, esse pequeno intervalo é suficiente para escolher uma resposta em vez de ter uma reação. 3. Encontre um lugar seguro para soltar a emoção real. Se não pode chorar na frente dos outros, faça isso sozinho depois, no chuveiro, no carro, escrevendo em um papel. A emoção não some só porque você a engoliu com uma risada. 4. Avise as pessoas próximas, se confiar nelas. Uma frase simples como às vezes eu rio quando estou nervoso, não é porque não estou levando a sério, pode evitar mal-entendidos. 5. Questione. O que esse riso está cobrindo? Medo? Vergonha? Raiva? O riso nervoso é como um band-aid emocional. Ele esconde a ferida, mas não a cura. Para quem está do lado de fora, como reagir quando alguém ri fora de hora? Se você já viu alguém rir em um momento inapropriado e sentiu vontade de julgar, pare e pense. Não é desrespeito. É desconforto. Não é falta de sensibilidade. É excesso de sensibilidade. Não é frescura. É um pedido de ajuda disfarçado. Em vez de dizer, por que você está rindo? Isso não é engraçado, tente. Você está bem? Posso fazer algo? Sem tom de acusação. Silêncio acolhedor. Às vezes, a pessoa só precisa de espaço para respirar. Se quiser falar, estou aqui. Sem pressionar. Lembre-se, um riso fora de lugar pode ser a única forma que aquela pessoa encontrou de não desabar na sua frente. A verdade que ninguém te conta. O riso nervoso é um superpoder disfarçado. Pode parecer contraditório, mas quem ri nos momentos difíceis tem uma resiliência que poucos entendem. Essa pessoa, marca de seleção, conseguiu criar uma saída de emergência para emoções que poderiam paralisá-la. Marca de seleção entende, mesmo que inconscientemente, que a vida é absurda e às vezes só resta rir. Marca de seleção tem uma sensibilidade aguçada, afinal, só quem sente muito precisa de mecanismos tão fortes para lidar com isso. O problema não é o riso. É um mundo que só aceita duas opções: sorrir de verdade ou chorar de verdade, como se a vida fosse um filme com roteiro previsível. Mas a realidade é muito mais complexa, ambígua e, sim, engraçada de um jeito trágico. Para refletir e responder nos comentários. Você já riu em um momento que tecnicamente não tinha graça? O que estava acontecendo? Alguém já te julgou por isso? Como você se sentiu? Se o seu riso nervoso pudesse falar, o que ele diria? Compartilhe esse texto com quem precisa entender que nem todo riso é alegria, às vezes, é só a alma tentando não se afogar em silêncio. E se você quer mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder os próximos. Porque a vida é feita de momentos que a gente ri, chora e às vezes, faz os dois ao mesmo tempo. Até a próxima! E lembre-se, as emoções mais verdadeiras nem sempre são as que a gente mostra. Às vezes, elas estão escondidas atrás de um riso que ninguém entende. O riso que não é riso, quando a alma usa o humor como colete salva-vidas. Você já teve aquele momento em que riu tão alto que as lágrimas escorreram, mas por dentro era como se estivesse gritando sem som? Não era alegria. Não era diversão. Era o corpo recusando-se a quebrar na frente dos outros, transformando o caos interno em uma performance de comédia improvisada. Esse riso, aquele que sobe pela garganta como um soluço disfarçado,
tem um nome nos bastidores da psicologia: riso nervoso, riso de tensão ou, como alguns terapeutas chamam, o sorriso que a dor veste quando não quer ser vista. Não é coincidência que ele apareça nos momentos mais incômodos, absurdos ou dolorosos. O cérebro, em sua sabedoria cruel, sabe: se você não chorar agora, talvez consiga sobreviver até chegar em casa. Por que rimos quando deveríamos chorar? A ciência por trás do paradoxo. O corpo é um trapaceiro emocional. Quando a tensão atinge um pico, o sistema nervoso entra em curto-circuito. O córtex pré-frontal, aquele que deveria gerenciar suas emoções, desliga temporariamente e o que sobra é um instinto primário: liberar energia. Rir ou chorar são duas válvulas de escape para a mesma pressão. A diferença? O riso é socialmente aceito. Chorar, não. 2. A armadilha da desconexão. Estudos mostram que pessoas com alta sensibilidade emocional, como empáticos ou sobreviventes de traumas, desenvolvem esse mecanismo como uma forma de se dissociar. É como se a mente dissesse: se eu transformar isso em piada, não preciso sentir de verdade. O problema? A emoção não some, ela só espera pacientemente o momento em que você estiver sozinho. 3. O riso como escudo social. Imagine uma situação constrangedora. Você tropeça, derruba algo, ou alguém faz um comentário doloroso. Rir é uma estratégia de sobrevivência social. É a maneira do cérebro dizer: eu não estou ameaçado. Eu estou no controle. Mesmo que por dentro você esteja se desintegrando. Rir quando se deveria chorar é a forma mais elegante de dizer: eu ainda não tenho palavras para isso. Frase para guardar e compartilhar. Os 3 tipos de riso que não são o que parecem. Tipo de risos quando aparece o que realmente significa: o riso desconectado em velórios após más notícias em brigas. Se eu não rir, vou desmoronar, e não posso fazer isso aqui. O riso espelho, quando alguém conta uma piada que não é engraçada. Eu preciso me encaixar. Se eles estão rindo, eu também devo. O riso bomba relógio em situações de extrema tensão, exames, entrevistas. Meu corpo está em pânico, mas se eu chorar, vou perder o controle. Então, o lado perigoso, quando o riso se torna uma prisão. Aqui está a verdade que ninguém fala. Quando o riso nervoso se torna seu estado padrão, você perde o contato com suas emoções reais. É como viver com um filtro permanente de tudo bem mesmo quando nada está bem. Você para de chorar, mesmo quando deveria. As pessoas deixam de levar você a sério. Ela sempre ri, não deve estar tão mal. Você se sente culpado por não sentir direito, como se suas lágrimas fossem um defeito de fabricação. O maior perigo não é rir quando se deveria chorar, é esquecer como chorar, como reconectar-se com o que está por trás do riso. Se você se identificou até aqui, experimenta isso. Dê um nome ao que você sente. Da próxima vez que o riso nervoso aparecer, pare por 3 segundos e pergunte: o que eu estou evitando sentir agora? Raiva? Medo? Vergonha? Anote em um papel. O ato de nomear reduz o poder da emoção. 2. Crie um código seguro com pessoas próximas. Combine com um amigo ou parceiro. Se eu começar a rir em um momento sério, pergunta: isso é riso de verdade? Às vezes, só precisamos de permissão para cair. 3. Deixe o corpo liderar. Quando sentir o riso nervoso chegando, respire fundo e aperte os punhos por 5 segundos. Isso interrompe o ciclo de tensão e dá uma chance para a emoção real emergir. 4. Permita-se ser dramático. Sociedade ensina que chorar é exagero, que sentir demais é fraqueza. Mas e se a verdadeira coragem fosse deixar as lágrimas caírem sem pedir desculpas? Para refletir e responder nos comentários sem filtros. Qual foi a última vez que você riu quando, no fundo, queria chorar? O que estava acontecendo? Alguém já te disse para de rir, isso não tem graça em um momento assim? Como você reagiu? Se o seu riso nervoso fosse uma pessoa, o que ele diria para você hoje? Um convite não é só mais um: curta e compartilhe. Se esse texto resonou com você, faça isso. Salve nos favoritos, porque daqui a um mês, quando a vida apertar, você vai querer reler. 2. Mande para aquele amigo que sempre ri nos momentos errados, ele vai entender o recado. 3. Escreva nos comentários: eu também. Às vezes, só saber que não estamos sozinhos já é um alívio. E se você precisa de mais reflexões como essa, ativa as notificações. Porque aqui a gente fala das coisas que ninguém ensina, mas todo mundo sente. Até a próxima! E lembre-se, as emoções mais verdadeiras não são as que a gente mostra. São as que a gente esconde atrás de um riso que ninguém entende, nem a gente mesmo. Coração partido. PS: se você chegou até aqui, obrigado por não ter desistido no meio.
Isso já diz muito sobre você. E sim, eu também rio quando não deveria. A gente se entende.